Muitas vezes que eu posto aí vídeo caminhando aqui e conversando com vocês, sempre aparece algum comentário, né, sobre a questão de poder estar andando sem se preocupar com nada aí, com o celular na mão. E isso aí me fez pensar um pouco mais sobre esse assunto e estava dando uma olhadinha como que estão as coisas aí no Brasil, né? Eu já vi que muita gente comenta que a situação está piorando bastante. Infelizmente, né? Isso me parece que é uma realidade por aí. Essa questão da segurança, todo mundo sabe que é o fator principal aí de muita gente que vem abandonando o país, né? Tá saindo do Brasil. E sempre quando a gente escuta aí os motivos que fizeram, né, tomar essa decisão, a questão da segurança está sempre evidente, né? Inclusive, esses dias eu estava assistindo um vídeo da Olga, né, que estava no Brasil, parece que ela está em Portugal agora, e Portugal também é um país bastante seguro pelo que andei vendo aí nos depoimentos das pessoas que ela encontrou pelas ruas de Portugal. E não é muito diferente daqui, né? Muita gente que tá lá, o imigrante, ele saiu do país por conta disso, né? Muitas pessoas se sentem mais tranquilas, podendo estar mais livre para poder estar saindo pelas ruas aí sem preocupação nenhuma, sendo de dia ou de noite, né, não importa o horário. E os comentários que a gente tem aqui não é só sobre a questão aí de poder estar saindo, né, tranquilamente pelas ruas, mas também eu vejo muitos comentários falando sobre a questão da violência, né, que está se tornando insuportável. Aí eu resolvi dar uma olhadinha na internet para ver se tinha alguma coisa que falava sobre isso. E a gente acaba ficando meio assustado com os números, né? Eu não me recordo aqui agora, mas são números muito diferentes, né? Tava vendo casos de homicídios, por exemplo. Casos de violência aí tá 25 vezes maior, né? Se você fizer um comparativo aí Brasil-Japão. No trânsito também, a agressividade no trânsito, então morte no trânsito tá na questão de 10 vezes mais, né? E então tudo isso aí me deixou um pouco assustado aí. Eu acho que quando a gente tá no Brasil, infelizmente as coisas se tornam um pouco normal, né? A gente acaba normalizando certas coisas que não deveria de ser normal. Eu não sei dizer se é bem por aí mesmo, né? A questão de normalizar as coisas, ou se as coisas estão mudando muito aí de alguns anos pra cá, né? Porque o que eu tenho assim na minha lembrança, quando a gente morava aí no Brasil, eu não tenho tanto assim essa questão de ter o medo de estar saindo na rua. É lógico que a gente se preocupava um pouco, mas assim, tomava cuidado quando saía de noite em determinadas regiões. Mas no modo geral, eu não andava com esse medo, né? Então, eu não sei se já tem quantos anos? 15 anos que eu saí do Brasil. Eu não sei se nesses 15 anos teve alguma mudança muito grande, né? Ou se naquela época, pelo fato de a gente estar morando aí, a gente não percebia tanto assim essa questão da segurança. Tá tão prejudicado dessa forma como eu vejo nos comentários, sabe? Mas assim, os números me assustaram, né, nessa questão
da disparidade, né? Tem outros fatores também que eu estava vendo lá, que é a questão de furtos, né? Que também é muito grande a diferença. Enquanto que no Brasil está na casa dos milhões por ano, aqui no Japão a gente está com cerca de pouco menos de 2.000 casos por ano. Então isso tudo aí para quem acostuma, né, viver fora do Brasil, eu acho que quando volta pro Brasil acaba sentindo um certo receio, né, de estar andando nas ruas e isso faz com que a pessoa fique um pouco mais preso dentro de casa, não sei. Alguns relatos que eu ouvi dizem que no início sente uma certa diferença, mas que depois esse medo vai passando, né, e tudo vai voltando ao normal, a pessoa segue vida normal aí. Então não sei se isso tudo depende da região também que a pessoa mora, né? Grandes centros, né, capitais e interior. Provavelmente existe essa diferença aí. Me perguntaram uma vez aonde que dá essa escada aqui, ó. Tá vendo que tem uma escada aqui desse lado? Ah, eu tô com o guarda-chuva na mão porque hoje eu tentei sair de casa já 3 vezes. Nas 3 vezes choveu quando eu tava saindo. Aí tava desistindo, falei, agora eu preciso sair porque senão vai começar a escurecer. Aqui, ó, subindo essas escadas, vai dar no bairro que eu gravei um vídeo aí na semana passada, sabe? É aqui em cima, ali onde eu passei pelas casas. É mais difícil eu passar por lá porque eu não me sinto muito à vontade para ficar falando. Parece que tá incomodando os moradores, sabe? Por isso que eu acabo evitando aquela área. Aqui, como não tem nada, né, fica mais fácil para você estar aí gravando os vídeos. Tava vendo também que tem uma notícia que fala sobre o que o povo japonês está achando sobre a questão da segurança nos últimos anos, né? E as respostas que essa pesquisa mostrou é que vem caindo o número de pessoas que acham que o Japão é um país seguro. Mas mesmo assim a gente tem, parece que cerca de 60% da população ainda acha que o Japão é um país seguro, né? Muito diferente do Brasil, onde parece que 90% da população não sente a segurança no país. Então são números assim que demonstram, né, a diferença que existe nessa questão da segurança. Mas aí eu estava pensando, né, em quais seriam os motivos para isso. Muita gente fala que é por conta do governo, né, do desgoverno, quer dizer. Mas eu acho que, apesar disso ter um certo peso, né, sobre isso, eu acho que o que pesa mais mesmo é a postura da população em si, né. Eu sei que é muito complicado falar sobre isso, são 200 milhões aí de habitantes, né, no Brasil, é um número muito grande, se eu não estiver enganado, né. Se eu estiver enganado, alguém me corrige aí. Mas tudo depende da população também, né? A gente faz um comparativo, muita gente compara aí o nível de segurança do Brasil e do Japão, mas aqui no Japão é um país pequeno, né? E até há algumas décadas atrás, o Japão, ele era um país muito fechado ainda, né, nessa questão da imigração. E isso aí eu acho que faz toda a diferença. O Brasil já é um país que abriu as portas para a imigração já há décadas atrás, né, muito antes que o Japão. E isso aí faz com que essa entrada aí de novos imigrantes, né, de origens de vários países, trazem aquela questão da cultura, sabe?
cada um quer defender a sua própria cultura e acaba que isso vai... como que eu posso dizer? Existem pessoas que não se adaptam à cultura do país, né? E elas querem meio que impor a sua própria cultura. Isso aí vai fazendo com que o país vire uma terra de ninguém. Sei lá se seria bem essa expressão que deveria ser usada, mas isso eu acho que acaba afetando nessa questão. Ó, tá tocando a musiquinha aí de recolher das crianças. Daqui a pouco eu volto. Como eu estava falando aí da mistura das culturas, eu acho que isso acaba mexendo um pouco com essa questão da segurança, né? Então a gente vê o exemplo do Japão. Ele era um país mais fechado e por conta aí da falta de mão de obra, ele está se vendo na obrigação de abrir as portas, né? Então a gente vê que tem bastante imigrantes aqui do continente aqui do Sudeste Asiático, né? E essa entrada aí de imigrantes deu uma diferença aí nessa questão aí da segurança no Japão, né? Eu não estou querendo dizer aqui que é só os imigrantes que cometem crimes, fazem coisas erradas aqui, mas a gente vê o número crescente aí, né, como o governo tem divulgado, né, tá crescendo bastante o número de crimes dos imigrantes, né, do Sudeste Asiático. Inclusive tem muita gente aí que até critica aí do governo tá abrindo aí, dando muita oportunidade para esse pessoal do Sudeste Asiático, mas eu acho que a gente não pode generalizar, porque dentro de toda essa comunidade aí, né, dos chineses, dos coreanos, vietnamitas, filipinos, né, tem bastante pessoal aí da Indonésia também, né, tem outros países aí, Paquistão, tem muitos países que tem pessoas boas e ruins, né? Isso não é algo exclusivo de determinado país. Todas as comunidades aqui têm aí as suas falhas e a gente tem percebido aí uma crescente aí no número de crimes aí de imigrantes, né? É lógico que com isso eu não estou tirando aí a culpa do povo japonês. Tem uma parcela aí que está partindo para o lado do crime também, né? Isso é uma coisa que eu acho que vem crescendo por vários fatores, né? Um deles é a questão financeira. Todo mundo sabe que quando aperta aí o lado financeiro, às vezes a pessoa acaba cometendo algo que não faria se não tivesse nessa situação. Eu não estou falando que isso é uma causa justa para se fazer isso, para cometer delito, mas eu estou falando que algumas pessoas acabam cometendo por essa questão, né? Se não tivesse passando por aperto nenhum, não precisaria estar fazendo isso. Mas também existe aquele outro lado, que trabalho existe para todo mundo, né? Porque senão o Japão não estaria aí precisando de mão de obra e abrindo as portas. Então isso significa que trabalho também tem. Só que muita gente não quer se submeter a trabalhar aí nesse chamado subemprego, né? Tá em chão de fábrica. Então tudo isso aí é questão aí de você arregaçar as mangas e aceitar aí qualquer trabalho para você poder estar sobrevivendo dignamente. Então tem muita coisa envolvida nisso, né? Não é tão simples assim resolver esses problemas. Por isso que eu não estou aqui nem querendo criticar um país ou outro. Eu só vim aqui
trazer esse assunto porque muita gente faz esse tipo de comentário, né, de poder estar andando tranquilamente, de que o Brasil está se tornando um país insuportável nessa questão. Aí eu resolvi dar uma olhadinha para ver por que está surgindo tanto comentário assim, né? E aí a gente começa a perceber as coisas quando você se atenta aos números. Eu não costumo ficar olhando muito sobre notícias desse tipo, né? Às vezes eu vejo porque aparece no Facebook, nas redes sociais, aí eu acabo lendo uma coisa aqui, outra coisa ali, mas infelizmente eu acho que tudo isso aí que vem acontecendo é meio que cultural mesmo, né? Porque o Japão até agora é o que é, porque teve um sofrimento muito grande na Segunda Guerra Mundial, e isso aí fez com que as pessoas naquela época, né, sentindo aquela falta de alimentos, né, o país destruído, eles tiveram que trabalhar para reerguer tudo isso aqui. Então essa geração aí, ela dá muito valor para as coisas, né? Você percebe que a geração de hoje aí, né, do povo japonês, já não tem esse pensamento, é muito diferente a postura. Então acho que isso tudo também tem a ver com essa questão aí da segurança, do respeito, de dar o valor, né? E acaba influenciando em tudo isso. Então daqui para frente o Japão, como eu já citei em outros vídeos, vai mudar, vai ficar diferente, e vamos ver como que vai ser a reação dessa nova geração daqui para frente. Porque como em qualquer parte do mundo, essa nova geração aí do povo japonês também está escolhendo o trabalho, né? Não quer pegar serviço pesado, sujo, sabe? Esse tipo de subemprego, eles também evitam isso, né? E se você evita isso e você não tem qualificação, você não consegue pegar outro tipo de emprego melhor, né? E as pessoas acabam aí caindo nesse outro caminho mais fácil, né, que a gente está vendo por aqui agora. Muita gente correndo para esse lado de golpes, né? A gente vê muito assim o crescimento dessa questão de golpe aqui via internet é muito grande, né? Então a gente percebe que o pessoal também tem isso aí, né? Aquele jeitinho japonês deles. E é todo mundo que faz isso? É claro que não, né? Mas a tendência é ir aumentando. Por quê? Porque um faz, aí o amiguinho desse vê que deu certo de fazer, o outro também vai querer fazer, sabe? E fora aquilo que eu comentei uma vez também, que na internet existe aquela... Eles estão contratando aí, né? Eles ficam divulgando serviço fácil aí pro pessoal, para poder estar aí adentrando nas casas, né? E para roubar mesmo, né? Tem muito dinheiro aí, o pessoal, principalmente os mais idosos, guardam em casa. Então esse tipo de crime também vem aumentando. E tudo isso aí por quê? Porque é o caminho mais fácil aí para essa juventude. E infelizmente o Japão não está livre disso, né? Em qualquer parte do mundo vai ter esse pessoal que é mais fraco, né? Que tem o caráter mais fácil de ser comprado. E isso tudo vai acontecendo, e a tendência, sei lá se vai aumentar muito ou não, mas a gente vê que tudo leva a crer que sim. Eu acho que o Japão ainda é considerado um país seguro, né? Ainda vai continuar por alguns anos, mas a gente não pode deixar de prestar atenção nessa questão de que as coisas estão mudando. Então a gente tem que estar preparado aí para essas mudanças também, né? A gente não pode fechar os olhos e não querer enxergar aí também esse lado que existe aqui.
É isso aí, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!